Olá, graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Como está a família? Como está a força e o trabalho do Senhor em meio a esta pandemia? Isso é importante. Como você está na causa do Evangelho de Cristo em meio a todas as dificuldades? Estamos falando aos irmãos sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Estamos porque sou eu e o seminarista Lucas. Hoje nós iremos finalizar o primeiro quarto desta carta, os primeiros 25% desta carta. No final, vamos falar do final do capítulo número 1. Para isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 15 a 18. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 15 a 18. Muito bem, diz assim a santa palavra do nosso Deus: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Muito bem, vamos orar. Santo eterno Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos pela instrução que o Senhor nos dá na tua palavra. E nós agora queremos meditar neste trecho revelado, preservado pelo Espírito Santo que chega até nós. Fala conosco sobre como sermos colaboradores do Evangelho do Senhor, como não atrapalharmos na obra de Cristo, como não sermos um peso na caminhada cristã dos irmãos. Trabalhe conosco, trabalhe em especial com as famílias da nossa igreja. Seja, Pai, por favor, o nosso orientador neste domingo. Nós pedimos no nome e no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, sabe aqueles dias de outono, de inverno, que o dia começa gelado, frio, aí daqui a pouco o sol sai e no meio da tarde o sol arde porque o céu é límpido, não tem uma nuvem no céu e o sol fica quente. Em casa está gelado, ou dentro de um lugar fechado está gelado, quando você sai na rua está quente. Se você está num lugar mais longe de casa, você está sem carro, você está andando, você estava lá com 2, 3 blusas pela manhã, e aquilo lhe defendia do frio, colaborava, você ficava bem agasalhado, falava, que beleza essas 2 blusas. À medida que o sol vai saindo, você não aguenta mais ficar com aquelas blusas, você está fazendo alguma coisa na rua, e você tira uma, segura. Aí daqui a pouco esquenta e você está até suando, meu Deus, estava tão frio, agora está calor. Aí você tira a outra blusa e você está carregando as duas. E aquilo que era algo bom e te defendia contra o frio e colaborava na proteção, aí ficou ruim, e virou um peso. Você está carregando aquilo e está ruim de carregar, está difícil de carregar. Me parece que há nesta pequena história um paralelo na caminhada cristã. Nós temos na caminhada cristã irmãos às vezes que são tão pesados para a gente, que nos dificultam tanto a caminhar de modo cristão, a causa do Evangelho, e outros que nos são bênção, colaboram, estão conosco. Eu gostaria de trabalhar nesse trecho, porque acredito que Paulo está usando disso para falar a Timóteo sobre essas duas possibilidades, sobre pessoas que colaboram na causa do Evangelho e pessoas que são obstáculos na causa do Evangelho. Por isso eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: você é um colaborador do Evangelho de Cristo ou um obstáculo no Evangelho? Você é um colaborador ou você
é um obstáculo. Vamos tentar entender isso em 2 pontos somente. Veja primeiro como agem os obstáculos do Evangelho. São as pessoas que se colocam como um obstáculo do Evangelho de Cristo Jesus. Bem, como disse, essa é o final da primeira sessão, o final do primeiro quarto desta carta. E Paulo, depois de ter falado em prol do sofrimento pelo Evangelho, como o seminarista Lucas pregou na semana passada, agora ele está falando sobre pessoas e como elas foram empecilhos ou como foram motivos de desânimo na causa do Evangelho. Isso ele fala no verso 15. Está ciente, ele inicia o verso 15, ou o final do primeiro capítulo, está ciente porque Timóteo ele reside na Ásia, ele reside muito provavelmente na província de Éfeso, porque ele é pastor de Éfeso. Então ele tem total condição de compreender o que Paulo está a lhe dizer, está a contar a ele. Timóteo é quem foi designado pelo próprio apóstolo a pastorear a igreja de Éfeso, a cuidar dos irmãos de Éfeso e a trabalhar naquela província. E Éfeso é uma importantíssima cidade do Império Romano. Então nós precisamos entender por que Paulo traz à tona o que ele vai falar. Lembre sempre do objetivo do apóstolo Paulo. Ele quer que Timóteo não desanime, antes enfrente os obstáculos que certamente o mundo, Satanás e o próprio coração tímido de Timóteo lhe impõe. Ele quer que Timóteo transpasse, pule, salte estes obstáculos. E triste coisa é quando os obstáculos são pessoas que estão na igreja, que estão do nosso lado, que se tornam um peso na caminhada do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso Paulo diz a Timóteo: você entende bem, você está consciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Forte isso, né? Forte o que Paulo está falando. Timóteo, você sabe muito bem, todos os da Ásia me abandonaram, todos os que estão ao seu entorno me deixaram aqui. Isto soa nas palavras do apóstolo como traição, e parece que abandona aqui é só, não vou ir visitá-lo, está doente. Como uma pessoa que está doente a gente não vai visitar, como uma pessoa que está passando mal e a gente não fala muito, ou como alguém que está numa luta. Não, a gente precisa entender novamente o contexto. Paulo preso, Paulo sendo acusado com o destino de morte, o Império Romano perseguindo a igreja fortemente, Paulo ali precisando de homens fiéis que testemunhem a seu favor, e o verbo me abandonaram dá uma conotação de repúdio. Todos me repudiaram ou se recusaram a reconhecê-lo como alguém fiel a Deus e como alguém que é digno de ajuda nesta hora. Deixaram ele. Isso vai ficar mais claro na ideia oposta de que Onesíforo vai atrás dele e vai ajudá-lo e vai buscar tratar Paulo como alguém digno em meio às suas acusações. Por quê? Porque o entendimento de defesa da época era que testemunhas viessem em favor dos acusados e que estas testemunhas poderiam militar e lutar em causa desta pessoa. Então eles abandonaram porque não foram até Roma testemunhar a favor de Paulo. Não foram até Roma falar, não, o que ele fez foi simplesmente não permitir mais ou não ficar mais no ensino velho dos judeus, ou não naquilo que os romanos entendem como religião. E sim, Cristo Jesus é nosso Senhor, e sim, nós morremos para este mundo e vivemos para o Senhor. Por que eles não foram? Por medo. Por que
que eles não foram? Porque se lá eles estivessem, corriam o risco de ser presos, de ser vilipendiados, de serem maltratados, de sofrerem pelo amor e pela causa do Evangelho. Por isso, Paulo diz que todos o abandonaram. Às vezes, irmãos, quando nós não nos colocamos em prol dos que militam na causa do Evangelho, quando nós somos omissos, e aí eu vou tentar fazer uma aplicação mais do nosso cotidiano. Às vezes, quando nós deixamos de participar daquilo que nos é proposto, isto nos faz obstáculos. Talvez você pense, não, eu só não fui, eu não quis participar de tal coisa que me foi proposta, eu não estou impedindo isso. Talvez, para entender melhor o que eu estou querendo dizer, eu gostaria que você pensasse em quem lidera e como é frustrante para quem lidera em qualquer área da vida, né? Para o pai que se propõe a liderar a casa e encontra sempre a recusa das suas ordens, do chefe que quer fazer no serviço e sempre encontra o abster-se daquilo que ele falou, do pastor do conselho ou dos líderes da sociedade, do que quer que seja na igreja, que diz que a gente tem que fazer alguma coisa e as pessoas não respondem, ou não estão lá, ou abandonam e não apoiam. Quando assim a liderança vê e encontra essa desmotivação e este abandono daquilo que lhe é proposto, lhe são propostos, há uma ideia de eu preciso transpor ainda as pessoas que não estão militando, lutando na causa que Deus nos mandou fazer. Deixa eu te contar uma história para tornar isso mais palpável. Em 2013 nós começamos as reuniões dos lares da nossa igreja. Não sei se você se lembra. E quando nós começamos, me lembro certinho, vou te dar dados informativos. Estávamos treinando eu estava treinando três casais para assumir o trabalho, e concomitante, às terças-feiras eu fazia as reuniões. Eu fazia as terças e treinava na quinta. E a primeira reunião foi na casa do diácono Edmilson e da Maria Helena, que nem moravam onde morava aqui próximo ao centro de Guarulhos. Tínhamos 37 pessoas no mês de fevereiro. Chegamos na casa, as pessoas foram chegando, e um trabalho que nunca tinha acontecido, uma reunião de lares no modelo com o que seria pais de pequenos grupos, de divisão, dividiríamos depois, os outros casais assumiriam. Tinham 37 pessoas, me deu um ânimo, me deu uma amor, vamos que vamos. Daqui a pouco, aquilo começou a minguar um pouquinho, e já não era mais 37, era 30, era 25, e era 20, e era 18. Me lembro que teve uma reunião lá para o mês de maio, na casa do Márcio e da Iraci, e tinham 9 pessoas. Alguns na época chegaram em mim e falaram assim: não seria melhor a gente fazer na igreja? Fizermos tudo, faz na igreja, e daí é melhor. Eu confesso que naquele dia me deu um pouco de desânimo e eu precisei transpor o obstáculo do: se não dá certo agora, se Deus me quer ainda trabalhando, eu preciso insistir um pouco mais, terminar o treinamento, deixar fazer. E o trabalho foi uma bênção, e todos que estão aqui conosco sabem o quanto é abençoador o trabalho com as famílias, com as casas. O que eu quero dizer é que quando os irmãos não estiveram ali presencialmente, quando as pessoas não vêm à igreja, quando as pessoas são convocadas para as reuniões e não estão, quando a liderança é abandonada, a sua própria vontade, não há um apoio moral, presencial, financeiro, espiritual, de qualquer ordem, isso se torna um peso para quem está lutando. E é isso que Paulo está falando. Todos na Ásia me abandonaram. E isso se tornou um obstáculo no coração dele. Isso se tornou um peso. E pior do que o abandono é o que ele narra na sequência do verso, quando ele diz assim:
dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. A ideia da citação nominal tem duas hipóteses que a gente poderia olhar. Uma é que Fígelo e Hermógenes são líderes, e é de se espantar que até dois grandes líderes ali de Éfeso, da Ásia, não estiveram na defesa dele. Então, quando a própria liderança abandona os outros líderes, se torna muito pesado. Essa é uma hipótese, nós não sabemos. Ou a segunda hipótese é que eles se levantaram para incitar os outros a não irem lá na defesa de Paulo, que se tornaria pior ainda. Porque pior do que o abandono é a oposição. É quando as pessoas não vão em favor e ainda se opõem, confabulam, dizem contra, desestimulam em palavras. Entende, irmãos? Se tornam obstáculos porque a luta contra o império das trevas já é tão difícil, a luta contra os valores do mundo já é tão difícil, a luta contra o próprio coração pecaminoso que temos e nós lutamos já é tão difícil. Imagina ainda lutar contra os que estão ao nosso lado. Irmãos, é interessante que Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 10, diz algo muito fantástico, mas que aqui se torna até constrangedor. Falando sobre a Ásia e falando especificamente sobre Éfeso, Lucas diz assim: todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor e muitos creram. E ele está falando isso pela pregação, pela exposição, pelo trabalho do apóstolo Paulo. E agora imagine só, quando Paulo está lá preso num calabouço sujo, esperando a morte, ainda tem que na sua cabeça pensar: puxa vida, e os que eu trabalhei, e os que eu falei, e os que eu ensinei não estão aqui comigo, e pior, se opuseram a mim. Irmãos, é sempre bom interpretar as cartas à luz dos evangelhos, e os evangelhos são melhores olhados também quando as cartas são lidas, então é recíproco, né? Lucas, no capítulo 11, versos 14 a 23, eu não vou ler para não me alongar, você conhece a história. Jesus, ele é contestado em seu ministério após fazer um exorcismo, após expulsar um demônio, e os líderes religiosos da época dizem que Jesus fez isso por Beelzebul. E aí Jesus traz aquela ideia de que se alguém luta contra a própria casa, ele deixa a casa enfraquecida. Ele está falando, se o diabo expulsar o diabo, ele vai deixar a casa dele enfraquecida. E ele se vira contra os líderes, e ele faz uma constatação final, que me parece que nos ajuda a entender melhor o que Paulo está falando aqui de Fígelo e de Hermógenes. Jesus diz assim: os que comigo não ajudam, espalham. Quem não colabora, então está dificultando. Porque a gente deveria perguntar assim: eu sou ceifeiro ou eu sou seara do Senhor? Eu preciso toda hora ser estimulado, eu preciso toda hora ser acalentado, eu preciso ser cobrado, eu preciso que as pessoas venham e falem assim: então, pai, vai ter uma reunião, vai lá. Será que a glória e o sacrifício de Cristo já não são suficientes para nos convencer que nós devemos trabalhar em prol do reino de Deus, do seu evangelho? Sabe, às vezes é extenuante para os homens da UPH falar: vocês têm que estar lá, viu? Porque tem reunião para as mulheres da SAP, vocês têm que estar lá. E não há uma constatação assim, natural da pessoa que fala: não, eu vou, eu estou lá, eu quero fazer. É extenuante às vezes ter que falar: irmãos, olha, nós não somos como as outras igrejas que ficam pedindo dinheiro, sabe assim, mas seja fiel no dízimo, na oferta, que tudo dá-se um jeito no reino de Deus quando somos fiéis. É extenuante quando toda hora a gente tem que falar para pessoas que já deveriam ser doutores de: você precisa pregar o evangelho, como o Lucas falou na semana passada. Esta não é uma obra só do pastor, do seminarista, dos presbíteros, esta é uma obra de todos.
porque isso se torna mais um obstáculo, ter que transpor mais uma parte daquilo que é a nossa função. Daqui a pouco eu falo também dos que se desanimam com essas coisas, mas vamos tocar o barco por enquanto. Em segundo lugar, entenda como é ser um colaborador do Evangelho de Cristo. Se nós podemos e devemos entender como é ser um obstáculo, agora nós, nos 3 próximos versos, nós vamos entender até de modo mais descritivo, né? Paulo aqui está descrevendo várias coisas, vai nos ensinar como é ser um colaborador no Evangelho de Cristo. Primeiro, nós podemos pensar quem é Onesíforo. Nome bom, sei que está aí. Evandro, troque Vinícius por Onesíforo. Nome bom aí para os seus filhos aí, quem está pensando em tê-los. Muito bem, ele é um colaborador que nós não conseguimos compreender certinho quais são as suas ações, mas Paulo faz honrosas menções a ele. É interessante que o final do verso 18, ele diz assim: e você, Timóteo, sabe bem, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Ou seja, é um homem ativo na causa do Evangelho, é um homem que se envolve na causa do Evangelho, é um homem que está ali dignificando o seu próprio nome. Sabe o que significa Onesíforo? Onesíforo significa portador de préstimos. É alguém que se porta em emprestar, em dar, em fazer, em ajudar. Ele realmente é quem tem na atividade um exemplo claro de como podemos colaborar com a obra que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer. O verso 16 diz que Deus conceda a ele misericórdia, ou conceda na verdade a sua casa misericórdia, porque ele não se envergonhou das minhas algemas. Olha que interessante. Primeiro, Paulo usa a base de Mateus 5:7 das bem-aventuranças: aquele que age com misericórdia encontrará misericórdia da parte de Deus, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqueles que agem com misericórdia encontram misericórdia da parte de Deus. Paulo está clamando isso não a ele propriamente dito, mas primeiro a sua família. Por quê? Simples. O que ele fez? Ele sai de Éfeso e ele vai até Roma, e ele vai de prisão em prisão, de local em local, perguntando aos poucos cristãos que estão em Roma, porque eu quero te dar um contexto, um panorama de Roma. Roma, ele está num momento pós-incêndio de Nero, a cidade está destruída, os cristãos são muito mal vistos, muitos já fugiram, e pior, um cristão que chega de Éfeso, que não sabe se é cristão ou se é alguém que vai delatar, que vai contar aí sobre cristãos escondidos, então eles encontram muita resistência em saber onde Paulo está, mas ele persiste e ele vai de local em local. É interessante que para ele fazer isso, por que Paulo clama pela sua família? Porque ele teve que deixar a sua família em Éfeso, porque ele teve que abandonar, ou pelo menos deixar momentaneamente os seus, para ir ajudar o irmão que está preso lá. Ele abnegou-se do tempo, ele abnegou muito provavelmente das suas finanças, porque ele paga do seu próprio bolso a viagem. Ele deixa lá a sua família, a gente não conhece a família, não sabe quantos são, mas ele teve que muito provavelmente deixar ali o dinheiro com a esposa, com os filhos, com os agregados, quem mora ali com ele, para que vá lá cuidar. E aqui a gente tem que entender que se você quer ser um colaborador do Evangelho de Cristo, Deus nos chamou, nos comissionou realmente a abrirmos mão de coisas que temos muito apreço, muito prazer. Mas aí para eu fazer isso aí, eu preciso gastar dinheiro para fazer isso? Sim,
dela? Você precisa. Mas aí eu preciso deixar de ver o meu filme, acordar mais tarde, gastar um tempo, ir lá com a pessoa, às vezes, em discipular, porque essa pessoa não aprende, eu já falei, meu Deus, gasto minha paciência, gasto minha saúde, gasto minha força, divido ali na minha casa. Hoje, aliás, está uma deificação de família e filhos que a gente precisa pensar certinho. Parece que tem dois extremos, né? Antigamente era tudo para a igreja, agora é um pouquinho para a igreja e tudo para a família. Cuidado! Obviamente Deus não está te chamando a abandonar os seus e viver para uma igreja, ou viver para uma causa itinerante do evangelho, largar e para as missões, não é isso. Se Deus te deu mulher e filhos, e às vezes alguns agregados ainda que você precisa cuidar como um pai e uma mãe mais idosos, Ele não quer que você os deixe, mas Ele quer que você tenha equilíbrio, que você divida o serviço com outros, que você faça quando cumprido, vá lá e invista na sua família, e na medida do possível traga a sua família para trabalhar junto. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Eu oro pela família dele, e que o Senhor os recompense, que o Senhor haja com misericórdia com eles, porque eles foram deixados para que Ele viesse aqui cuidar de mim, Ele viesse aqui me dar mais uma vez um alento, um ânimo, que Ele viesse trabalhar conosco nesse momento difícil, comigo nesse momento difícil. Ainda nessa ideia de colaborador, e colaborar é abnegar-se, é deixar, é dispor. O verso 17 diz ainda assim: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou. Talvez esteja, eu gosto dessa palavra, aqui a área nos traz solicitadamente. Uma outra possibilidade de tradução é diligentemente, até me encontrar. Colaborar com o Evangelho, colaborar com a causa de Deus, colaborar com o reino de Deus, deve ser visto em dois aspectos. Primeiro, devemos destacar que Onesíforo, ele se empenhou em achar Paulo. Sabe aquela coisa do, eu vou tentar falar com o meu vizinho, mas se ele recusar, eu já não falo mais. Já falei muitas vezes. Empenhar, eu vou discipular alguém, mas se ele não aprendeu, eu vou tratar com meu filho, mas se ele não obedeceu, agora eu largo ele. Sabe assim, ele foi de prisão em prisão. Colaboração significa, mesmo quando não deu certo, eu vou insistir, eu vou persistir, eu vou atrás, eu vou dispor de tempo para fazer aquilo. É isso que o texto está nos ensinando, é isso que Paulo está contando a Timóteo. E lembre-se, Timóteo tem uma propensão ao desânimo. Paulo fala: haja como o nosso irmão Onesíforo, que vai lá, que faz e que persiste. É interessante uma outra ideia, não só que ele gastou tempo, mas ele vai lá, e o texto faz até encontrar Paulo. E quando ele encontra, irmãos, não pensa que ele foi fácil no sentido, achei, agora eu vim aqui, trouxe umas coisinhas. Não, ele vai fazer alguma coisa no sentido de apoio. Ele vai lá com um fim específico. E como é importante, se os obstáculos não apoiam, não estimulam, quem colabora é aquele que dá a palavra de ânimo, é aquele que fala com o irmão, é aquele que estimula, é aquele que diz: se não deu certo, mas vai continuar, vai atrás, persista, não pare. Sabe, irmãos, eu gostaria que você trouxesse ao seu coração mesmo pensamentos de quais são as palavras que eu tenho dito às pessoas que Deus me confiou para trabalhar com elas. O que será que Onesíforo falou para Paulo? Será que ele chegou: ei Paulo, você não aprende mesmo, hein? Já foi preso, já foi chicoteado, já foi massacrado, já foi apedrejado, já foi expulso, já passou fome, tudo que ele fala lá em 2 Coríntios. E agora de novo não aprende, hein, querido? Pelo amor de Deus, não volto mais, hein? Ou ele chegou lá e falou: meu irmão, vem aqui orar contigo. Meu irmão, como é que estão as coisas, e as dores, e o sofrimento? Como é que está? Sabe, quando teu filho erra e Deus te deu para trabalhar na vida dele, quais são as palavras?
Eu gostaria de estimular você, pai, você, mãe, você, avô, de dar palavras de ânimo. A primeira coisa que você fala: Ana, tá gordo, hein, menino? Ana, quem não tirou 10? Quem não tirou 9? É burro, hein? Sabe aquela coisa do palavras que ferem, palavras que magoam? Quem apoia, colabora. Qual a coisa que você falou com a ajuda diaconal quando você chegou? Ó, já não tem que fazer tal coisa. Ao conselho: nossa, mas vocês não estão decidindo correto. É difícil, mas Deus nos chamou ao apoio, ao suporte, a dar suporte. E se você quer colaborar na causa do Evangelho, a última vez que você ligou para a pessoa e falou: estou ligando para você para dizer que eu estou orando pela sua vida, estou com saudade de você, sabe? Estimulo vocês a mandar, não é só mandar mensagem, vai mandar mensagem, que bom, mas liga para a pessoa: e aí, tudo bom? Como é que está nessa meio dessa pandemia? Como é que está no meio dessa confusão? Eu acho lindo que ele foi atrás de Paulo, e Paulo diz: até me encontrar. Como isso deve ter banhado de refrigério o coração do apóstolo. Uma outra coisa que nós e por fim entendemos é o verso 18, quando Paulo ora pela vida deste irmão precioso, diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E aqui eu gostaria de falar com todos os que trabalham na causa de Deus. A gente, irmãos, às vezes é meio manhoso. Quando a gente trabalha, vai, evento, e discipulado, e pregação, ou então reuniões, e está evangelizando, e está cumprindo a obra de Deus no seu serviço, e tem uma cosmovisão correta, e está sendo testemunha de Cristo, aonde Deus tem te colocado, e as pessoas não reconhecem, a gente desanima. E isso está mostrando para a gente, talvez, que a gente está colocando o foco, o olhar no errado, olhando para a coisa errada, querendo reconhecimento de homens, querendo que as pessoas nos deem um feedback, uma resposta positiva, aonde Deus nos tem mostrado que a nossa recompensa, que a nossa real recompensa está naquele dia, quando Cristo nos dará o mérito, o reconhecimento pelo que temos feito. Então, meu irmão, eu gostaria de dizer também para você que é dodói, que não pode sofrer uma oposição. Espere no Senhor, naquele dia. Eu e você precisamos esperar que Deus nos recompensará lá. E mesmo quando não tivermos os benefícios neste presente século, neste presente momento, que nós descansemos no Senhor. Assim, queridos, a gente pode fazer coro com Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Obviamente que não é na aprovação dos homens. Nós vamos ter sempre oposição, nós vamos ter sempre obstáculo, e esse sermão não é para que nós entendamos que nós não teremos mais obstáculos na causa do Evangelho. Eu não quero arrancar obstáculos, eu quero pregar para os irmãos crentes que amam a Deus e que olhem para o seu coração e falam: eu não quero ser em momento nenhum pedra de tropeço para ninguém. Apesar de errarmos, eu quero dizer que todos nós erraremos, mas eu quero ser bênção, eu quero dar palavras de incentivo, eu quero estar do lado de quem faz, eu quero, mesmo a contragosto, mesmo não concordando muitas vezes, quando não é uma questão de pecado, mas é simplesmente uma questão de opinião, entender: eu vou abrir mão em prol do meu irmão, eu vou fazer em prol do outro. Assim, irmãos, eu tenho algumas ponderações e implicações sobre a ideia que Paulo nos apresenta aqui dos seus opositores e daqueles que são colaboradores na causa do Evangelho. Gostaria que você pensasse se você tem sido um obstáculo, se você é seara e não ceifeiro, se toda hora, como eu disse, você é aquele que critica, é aquele que some dos trabalhos,
É aquele que toda hora alguém chega e você fala, nossa, não te vejo. E você arruma sempre uma desculpa para dizer que foi alguém que me ofendeu, por isso eu não estou vindo. É o jeito que se fala, que se ensina, por isso que eu não estou. Eu não concordo com esse tipo de trabalho. Eu não vou ali participar por conta de tal coisa. E pior, você se opõe, conversa com outros, mina, critica. Às vezes a gente não fala deliberadamente contra, mas a gente diz, você viu o que ele falou? E a gente não diz para a pessoa. Para a pessoa. Fala, olha, falei para o seminarista Lucas, nós vamos pregar, a primeira vez que nós vamos pregar junto, numa mesma carta, no mesmo epístolo, falei, fala para mim se eu estou errado, onde eu estou errando, como que eu estou errando. Quer ser criticado, mas criticado de modo limpo, olhando para a pessoa, podendo argumentar, podendo explicar. A gente precisa pensar, se eu estou agindo assim, sabe, em outras coisas, se você não colabora, sabe, tudo isso daqui está sendo feito, assim, eu sou obstáculo, porque eu só sou consumidor disso daqui, e eu não estou propagando o reino de Deus através do meu dinheiro, das minhas finanças, propagando o reino de Deus através da palavra, onde Deus tem que colocar. Aí, meus irmãos, nós estamos sendo obstáculos na caminhada cristã, e isso é muito ruim, é muito difícil. Como é que eu falo? Eu sempre fico mudo, eu não dou opinião, porque às vezes a omissão também é um obstáculo, porque as pessoas querem a opinião para que a gente possa decidir, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Para voltar, eu quero mais uma vez, como foi preciosa a participação dos diáconos com o conselho na decisão de como e quando voltar. Como está sendo precioso, estou aqui pregando e a igreja está limpa porque os irmãos vieram aqui limpar, colaborar. O muro está pintado, as coisas estão ficando prontas. Como foi difícil, e eu quero fazer menção aqui, como 3 irmãos somente que trabalharam em determinado momento na reforma da igreja, como foi pesaroso para esses irmãos. Façamos uma reflexão e façamos caminhos retos para os nossos pés. Esse é um sinal claro de arrependimento. Irmãos, mas no final das contas, tolere aqueles que são errados. Tolere, porque esta é uma marca também do cristão, a tolerância, o perdão. Se você tem obstáculos na sua frente, creia, você também já foi obstáculo para alguém, você já errou com alguém. Às vezes é obstáculo no crescimento da sua família, no crescimento de uma pessoa que está do teu lado. Então tenha clemência e misericórdia, como Paulo está pedindo aqui. Seja misericordioso. Cuidado. Pode ser, meu irmão, que você seja um líder dodói, que ao ver os obstáculos já se sente desestimulado e fala assim, não vou mais porque ninguém está indo, não vou fazer porque não está ninguém fazendo, não quero, vou largar, não vou cantar mais porque a menina não canta do jeito que eu quero, não vou mais pregar porque eu não vou falar mais. Isso Deus está nos mostrando que talvez a gente estávamos fazendo para outros e não para Deus. Lembre-se, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Quando nós fazemos para nós mesmos, nós desestimulamos. Quero me encorajar a fazer por Cristo, a fazer por Deus. Sabe, irmãos, eu gostaria de colocar um texto aqui que eu acho muito importante, imprescindível para entender isso aqui que Paulo está colocando a Timóteo, que é quando Cristo está discursando e falando do serviço cristão, e Lucas nos narra isso muito bem no seu Evangelho, no capítulo 14, versos 25 a 33, e o tradutor na revista atualizada coloca algo bem interessante no título. Ele diz: o serviço de Cristo exige abnegação. Se você vai trabalhar, se você vai se dispor a colaborar, você vai perder coisas. Jesus vai falando, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se nós queremos colaborar, servir a Cristo, nós vamos perder. Sabe, tem gente que não pode ter
uma festinha que deixa de vir na igreja, sabe? Se posicionar por causa do Evangelho, dizer, não, eu vou fazer isso aqui porque esse aqui é o certo. Ah, mas eles não vão gostar de mim, mas é isso mesmo. As pessoas não têm que se agradar da gente, mas se agradar do Evangelho de Cristo. Eu não vou você xingar, brigar, mas é se posicionar. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E cruz aqui é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes são muitas e muitas, contrastam com a nossa. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifique se tem os meios para concluir? Você entrou na causa evangélica, você vai perder isso que Jesus está falando. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que viram zombaram dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Está vendo aí, ó? O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o homem ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse é o valor do reino de Deus. Ou a gente abandona tudo para colaborar com o reino de Deus, ou a gente está sendo empecilho. Nós precisamos entender que a abnegação é o que Deus quer do seu povo para o serviço cristão. Pastor, então eu não posso mais viajar, viagem normal. Pastor, eu não posso mais então ir fazer alguma coisa, tem que estar toda vez nas reuniões. Já disse isso, que isso é negociável. O domingo é do Senhor. Para de arrumar compromisso no domingo. O domingo é separado para o teu descanso e para o culto público a Deus, inclusive na pandemia. Quais são os momentos de descanso que você está fazendo no domingo? Para de arrumar compromisso no domingo. Para você e para a sua família. Gostaria de te lembrar que Jesus teve fortes opositores, que Cristo brigou com muita gente, e não é porque Cristo era bélico e ia brigar com eles, mas eles contestavam, eles iam contra Jesus. Isso não é uma característica minha e sua. Todos nós enfrentaremos oposições, mas o Senhor Jesus enfrentou muito mais. Você quer descansar? Converse com Cristo e fala: Senhor, está tão difícil caminhar. As oposições são ruins, são difíceis. Me ajuda, Deus, me ajuda. Às vezes, pessoas se levantam, mas eu quero te incentivar. Colabore com o Evangelho. Colabore em prol da causa cristã. Sabe, invista tempo, invista seus dons, invista seus talentos. O Lucas pregou semana passada, eu quero colaborar porque está dentro do mesmo contexto dessa carta. Deus te deu dons para que você pudesse colocar o serviço dele. Não esconda os seus dons, lute para saber quais são os seus dons. Se o seu dom é de falar com vontade sobre alguma causa, fale com vontade sobre a causa do reino de Deus. Aonde Deus te colocou? Se o teu dom, o seu talento é trabalhar no incentivo do servir, do trabalho, faça servindo. Quem contribua com liberalidade. Todo mundo tem que fazer tudo, mas quem nos nossos dons fazemos mais. Irmãos, e no fim de tudo, a recompensa vem do Senhor, como o próprio texto já nos disse, como o próprio texto nos lembra no verso 12 pregado semana passada: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele está dizendo isso para ele fala para Timóteo, e ele está falando também para os colaboradores. A nossa recompensa está em Deus, está em Cristo, e não agora, mas na eternidade. Continuemos trabalhando firmes, prontos por Cristo a morrer, como diz o hino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça militar na causa do Evangelho de Cristo. Vamos orar?
Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo o teu povo, trabalhando no coração daqueles desanimados, retirando, Pai, os obstáculos, nos ajudando a ser colaboradores do Evangelho de Cristo. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, primeiramente, a vermos quais são os nossos pontos falhos, fracos, e que o Senhor nos deixe, nos ajude a crescer dentro do teu reino. No nome e no amor de Cristo Jesus. Amém.